Boa tarde, gente. Vamos dar sequência aqui no estudo da termoquímica. Semana passada a gente começou a trabalhar com os conceitos iniciais. A gente viu o calor de formação, que é quando substâncias simples no estado padrão se juntam para formar um molde de uma substância composta. Isso é o calor padrão de formação. Hoje a gente vai começar aqui com o calor de combustão. Bom, primeiro, quando se fala de combustão, o que é que a gente lembra? Combustão é queima. Então toda a queima, para acontecer, precisa-se de oxigênio. Toda a queima, ao ocorrer, se libera calor. Então todo calor de combustão, a gente vai ter liberação de energia. Logo, relembrando aqui, o nosso ΔH vai ser menor que zero, no caso negativo. Então, gente, qualquer combustão, não importa a combustão do que seja, falou-se de combustão, a gente vai ter aqui a liberação de calor, ΔH menor que zero, como a gente já viu na aula passada. ΔH menor que zero, nós temos uma reação exotérmica. Bom, o que é o calor de combustão em si? O calor de combustão vai ser energia liberada. Bom, como eu já disse aqui, se é combustão, a gente vai ter liberação de calor. Energia liberada na queima de 1 mol de uma substância nas condições padrão. Bom, toda a combustão, gente, vai ser reação de alguma substância com oxigênio. Então, observe aqui, eu tenho 3 exemplos aqui: C8H8 mais O2, CH4 mais O2 e C2H6 mais O2. Eu peguei aqui 3 combustíveis diferentes. A gente trabalhou com combustíveis na aula de 2 semanas atrás. Então, C8H8 é o exemplo principal da gasolina. CH4 é o exemplo principal do gás natural, é o metano. E C2H6O é o que a gente conhece por álcool. Então, como eu vou queimar, eu vou reagir os 3 com O2. Para a gente considerar como sendo calor de combustão, eu vou ter que queimar 1 mol dessas substâncias. Então tem que ser obrigatoriamente 1 mol de cada uma delas. Mais O2. Aqui vai um detalhezinho muito importante. Isso é que vocês não podem esquecer disso aqui, ó. Quando se fala de combustão, no caso aqui vamos frisar também, pode ter alguma pegadinha pela frente. Quando se fala de combustão total, é quando você reage com oxigênio, a substância orgânica com oxigênio, e você sempre vai ter a produção de gás carbônico e água. Observem que são 3 substâncias diferentes reagindo com oxigênio, estão sendo queimadas, e em todas elas eu tenho a produção de CO2 e H2O. Então a reação é a mesma para todo mundo. O que vai mudar vai ser a substância que vai ser queimada. Eu frisei aqui a combustão total, por quê? Porque na combustão parcial eu não vou ter produção de CO2, eu vou ter produção ou de CO, que é o monóxido de carbono e água, ou de carvão e água. Então, na combustão total, a gente produz o gás carbônico. Na combustão parcial, a gente produz monóxido de carbono ou carvão.
certo? Mas os problemas geralmente eles focam aqui na combustão total. Se não for combustão total, ele vai te falar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui ao montar uma reação de combustão é balanceá-la. A reação é fácil de ser montada, por quê? Porque os reagentes, o reagente no caso aqui o O2, os produtos vão ser sempre os mesmos. Qualquer combustão de composto orgânico que você faça, você vai reagir com oxigênio e produzir CO2 e água. Então aqui na gasolina, o C8H, perdão gente, aqui não é C8H8, é C8H18, viu? Então, aqui na gasolina, por exemplo, eu tenho 8 carbonos aqui do lado dos reagentes. Aqui vai uma revisãozinha, uma recapitulada lá no balanceamento, viu? Lá do primeiro ano. Então, se eu tenho 8 carbonos aqui, do lado de lá, nos produtos, eu também vou precisar de 8 carbonos. Eu tenho carbono aqui no gás carbônico. Então, aqui, eu vou ter que colocar um 8. Eu tenho 18 hidrogênios aqui. Se eu tenho 18 hidrogênios do lado dos reagentes, eu vou precisar de 18 do lado dos produtos. Se aqui é um 2, eu vou ter que multiplicar a água por 9. Por quê? 9 vezes 2, 18. Fica faltando apenas o oxigênio. 8 vezes 2, 16. 16 mais 9, 25. Que número eu vou multiplicar por 2 para ficar com 25? 12,5. Geralmente aqui nas reações de combustão, a gente não coloca o decimal, a gente coloca a fração. 12,5 é o mesmo que 25 sobre 2. Matematicamente não está errado você colocar aqui 12,5 não, mas é mais costumeiro vocês encontrarem numa reação de combustão a fração aqui, ó, para o oxigênio. Vocês aprenderam lá no primeiro ano que o balanceamento você tem que trabalhar com os menores coeficientes inteiros. Aqui na combustão, como você trabalha para 1 mol, em algumas situações você não vai ter aqui o coeficiente inteiro não, viu? Vai ser uma fração, você vai ter um decimal para o oxigênio. Então aqui é 2,5, 12,5, certinho? Aqui para o metano você tem um carbono, então do lado de cá eu também vou precisar de um carbono. 4 hidrogênios, então aqui eu multiplico por 2, 4 hidrogênios. Aí o oxigênio, eu tenho 2 aqui, mais 2 daqui, 4. Aí é só multiplicar aqui por 2. Aí está balanceada também. O álcool, eu tenho 2 carbonos, então preciso multiplicar isso aqui por 2. Hidrogênios, eu tenho 6 aqui, então tenho que multiplicar isso aqui por 3 para ficar com 6 hidrogênios também. E o oxigênio, eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Já temos um aqui no álcool, para ficar com 7 eu preciso multiplicar o O2 por 3. Então balanceei todo mundo aqui, as reações estão equilibradas. Atentem que eu não coloquei valor de ΔH ninguém aqui. A única preocupação que eu tive foi de dizer que o ΔH aqui de todos eles são negativo. Por quê? Porque são reações de combustão. Se é reação de combustão, se é reação com oxigênio, está liberando calor. Certinho? Vamos ver um exemplo aqui que a gente pode colocar em prática tanto a combustão quanto, vamos voltar um pouquinho lá na aula da semana passada, na entalpia de formação. Então aqui, ó, a combustão do SO2 dando SO3, então eu já sei que eu vou pegar SO2 gasoso e vou produzir
SO3 gasoso. Libera 98 kJ por mol. Então ΔH é de 98 kJ por mol. A entalpia de formação do SO3 é menos 395 kJ por mol. Sendo assim, estima-se que a entalpia de formação do SO2 seja igual a... Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é montar a combustão do SO2. Combustão do SO2, combustão de qualquer coisa, é reação da substância com oxigênio. Então SO2 mais O2, não esqueçam que combustão é queima de 1 mol. Então se eu tenho um S aqui, eu vou precisar de um S aqui. Aqui nos produtos eu fiquei com 3 oxigênios. Aqui eu já tenho 2, eu só preciso de mais um. Então aqui tem que ser meio. Ó, ΔH é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Ele está me dizendo aí que a entalpia da reação é 98 kJ. Ó, a combustão do SO2 dando SO3 libera 98 kJ. Se libera 98 kJ, gente, isso quer dizer que o ΔH é negativo. Então é menos 98 kJ. O produto é o SO3. Ele me diz aqui que a entalpia de formação do SO3 é de menos 395 kJ por mol. Quem é o produto que tem aqui é exclusivamente o SO3. Então o produto é ele, o valor dele, a entalpia dele, menos 395 kJ. Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Reagente a gente tem dois aqui, o SO2 e o O2. Ele está me perguntando o valor da entalpia do SO2. Então, a entalpia do SO2 eu quero saber. E a entalpia do O2 que está aqui nos reagentes também, quanto é? Eu frisei bem na aula passada que qualquer substância simples no estado padrão tem entalpia igual a zero. Então a entalpia do oxigênio aqui é zero. Aí fica fácil de responder agora, ó. Menos 98 é igual a menos 395 menos a entalpia de formação do SO2. Menos a entalpia de formação do SO2 é igual a menos 98 mais 395 entalpia do SO2, multiplicando tudo por menos 1, vai ficar 98 menos 395. Entalpia do SO2 vai ser igual a 297 positivo. Então a entalpia de formação do SO2 é igual a positivo não, a menos 297. Mantém o sinal do maior, não é isso? Então tá aqui o valor da entalpia do SO2, menos 297 kJ. Dando sequência aqui, a gente vai trabalhar com outro mecanismo para se descobrir, para se encontrar o ΔH.
Esse talvez seja o mais simples deles, que é a energia de ligação. As ligações químicas, elas, para serem quebradas, a gente precisa de energia para se quebrar. E ao se formar uma ligação, a gente libera a energia. Então, utilizando desses conceitos, a gente vai poder calcular o ΔH, observando aqui o valor energético de cada ligação. Aqui a gente vai precisar de um pré-requisitozinho lá do primeiro ano. A gente vai precisar montar a fórmula estrutural dos compostos. Como assim? Eu preciso saber que na água eu tenho duas ligações covalentes do oxigênio com o hidrogênio. Então, por quê? Porque o valor da ligação OH existe. Então, você não vai precisar decorar o valor da ligação, mas você vai precisar saber que existe a ligação ali. Sempre que a gente for utilizar das energias de ligação para calcular algum problema, o próprio problema ele te fornece as energias de ligações necessárias. Você não vai precisar estar decorando o valor de ninguém, tá bom? Então, o que é energia de ligação? Energia envolvida para quebrar um mol de ligações de uma substância no estado gasoso. Por que a gente usa aqui o estado gasoso? Porque no estado gasoso é onde se ocorre com maior facilidade a quebra de uma ligação e a formação de uma ligação. É interessante aqui vocês focarem nisso. Ó. A quebra de uma ligação ela é sempre endotérmica. A quebra da ligação sempre vai ocorrer nos reagentes. Por quê? Porque você vai quebrar uma substância para formar outra. E vai formar outra onde? Você vai formar outra nos produtos. Então a quebra sempre ocorre nos reagentes, é sempre positivo. A formação de ligações sempre ocorre nos produtos e é sempre negativa, é sempre exotérmica. Então, o que eu vou falar aqui agora, isso é um artifíciozinho e é específico para quando a gente for calcular o ΔH usando energia de ligação. A gente já viu que o ΔH é calculado como entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Nesse caso específico aqui da energia de ligação, para facilitar a vida de vocês, a gente vai fazer o seguinte: o ΔH vai ser a energia das ligações dos reagentes, que vai ser sempre positivo, menos a energia das ligações dos produtos. Por que esse menos? Porque a energia de ligações dos produtos sempre vai ser negativo. Como assim sempre vai ser negativo? Porque sempre nos produtos eu vou estar formando ligações. E na formação de ligação você tem liberação de energia. Como na quebra das ligações, que é o que ocorre aqui na energia dos reagentes, sempre vai ser positivo. Então vai ser sempre aqui, ó, ΔH, energia de ligações dos reagentes menos energia de ligação dos produtos. Vamos ver nesse exemplo aqui como é que eu trabalho com a energia de ligação. A gente tem aqui, ó, C2H4 mais H2 produzindo C2H6. Primeiro, a gente tem que saber qual é a fórmula estrutural disso aqui. Carbono, ligação dupla carbono, hidrogênio, 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 hidrogênio. A gente vai fazer da forma mais simples possível aqui para vocês poderem visualizar. Mais H2, H. Como é que eu sei porque é um tracinho, porque 2? Aqui vai entrar aquela questão lá das famílias. O carbono é da família 4A, a gente acabou de ver isso, a gente está vendo isso em química orgânica, ele precisa de 4 ligações para ficar estável. O hidrogênio só precisa de uma, então é por isso que fica assim. C2H6.
hidrogênio, 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 hidrogênio. Não esqueçam que o hidrogênio eu não preciso escrever como eu fiz aqui. Então, isso aqui, ó, CH é o mesmo que isso aqui. Então, o que é que eu faço? O ΔH vai ser as ligações que eu tenho aqui nos reagentes menos as ligações que eu tenho nos produtos. Então, quais são as ligações que eu tenho aqui nos reagentes? Ligação C dupla C. Quanto é que vale essa ligação? Eu venho aqui na minha tabelinha que a questão vai me dar. Ó. Ligação C dupla C vale 600 kJ. Como eu só tenho um aqui, então vai ser 600 mais. Eu tenho ligação CH. Ligação CH eu tenho 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. São as ligações que estão sendo quebradas. Ligação CH vale 414. Então vai ser 414 vezes 4. Eu já vou multiplicar aqui para facilitar o nosso trabalho. 414 vezes 4 vai dar 6 vezes 1. Vai 1, 4 dá 5. 4 vezes 4, 16. 1656 mais 600. E aqui eu tenho ligação HH que vale 437. Mais 437. Dá 3. Vai 1, 6. 6 e 3, 9. 6 mais 6, 12, mais 4, 16, vai 1, 2.693. Então, ΔH vai ser igual a 2.693. Aqui foram as ligações dos reagentes, menos as ligações dos produtos. Produto a gente só tem um, na verdade. Ligação CC só tem uma, vale 335. E ligação CH, que vale 414, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes 414. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1 dá 6, mais dá 8. 6 vezes 4, 24. 24 mais 335 dá 9, dá 8 mais 3 dá 11, vai 1, 4 e 1, 5, mais 3 dá 8, 2.819. Então fica 2.693 menos 2.819. Dá quanto isso, gente? Vamos fazer a continha aqui. 9 menos 3 dá 6. 11 menos 9 dá 2. Tira 1, dá 1. Então, ΔH fica negativo. Menos 126 kJ. Então, usando as energias de ligação desse composto, eu descobri o ΔH dessa reação. E para fechar, a gente tem ainda a possibilidade do cálculo do ΔH a partir da lei de Hess. O que é que a lei de Hess prega? A lei de Hess prega que para você calcular um ΔH a partir das entalpias, você só precisa da entalpia inicial e da entalpia final. O que ocorre, as reações intermediárias, elas não dizem nada sobre uma reação. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, se eu sair de Jacobina e quero chegar a Salvador, eu tenho a possibilidade de ir por Capim Grosso, direto aqui, chegar em Salvador, e posso também pegar aqui, minha viagem vai ser mais longa, mas posso ir por Miguel Calmon e também chegar em Salvador.
Então, o que me interessa aqui é que eu estou saindo de Jacobina e chegando em Salvador. Os meus caminhos intermediários, isso não importa. O que importa é que eu estou chegando lá, tá bom? Em outras palavras, como é realmente que a gente vai calcular o ΔH usando essa lei de Hess? Tem alguns pontos chaves aqui que a gente precisa definir. A lei de Hess, gente, talvez seja a partezinha mais chata para você trabalhar em termoquímica. Por quê? Porque você tem que visualizar muita coisa, certo? Você tem que visualizar a reação que você quer e as reações que você precisa para chegar nela. Então você vai se utilizar das reações intermediárias para chegar no ponto final. O que vai me interessar é o ponto final, mas eu vou precisar das intermediárias para chegar nela, tá certo? Então aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar a reação que eu quero, identificar a reação problema. Segundo, identificar as reações intermediárias. Por quê? Nessas reações intermediárias eu terei substâncias que serão utilizadas na reação que eu quero, na reação problema. O que eu falei aqui, identificar substâncias que serão usadas na reação problema. Ponto. Aqui são operações que a gente vai fazer para chegar no nosso objetivo. Se eu multiplicar ou dividir uma reação qualquer por um fator, por um valor, o ΔH também será multiplicado ou dividido. Se eu inverter uma reação, o ΔH terá o seu valor também invertido. Como assim? Se A mais B produz C e o ΔH é igual a menos 50, C produzindo A mais B vai apresentar um ΔH igual a 50. Então, A mais B produzindo C, ΔH igual a menos 50. O que era produto aqui passou a ser reagente. O que era reagente passou a ser produto. Quando eu faço isso, o ΔH é invertido o seu valor também. Então aqui era menos 50, aqui passou a ser 50. Substâncias iguais no mesmo lado da reação, elas serão somadas. Substâncias diferentes, substâncias iguais, em lados opostos à reação, eles serão subtraídos. Assim falando, parece um pouco complicado, mas eu creio que com um exemplo vai dar para vocês terem uma visão mais detalhada do que realmente é isso. Então aqui, com base nas equações, calcule o ΔH da combustão de 1 mol de CO. Bom, como aquela relação de itens que a gente precisa fazer para trabalhar com lei de Hess, a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir qual é a reação problema. Aqui ele está te falando qual é a reação problema. Ele quer o ΔH da combustão de 1 mol de CO. Então, CO gasoso, quando eu falo de combustão, o que é que eu estou falando? Eu estou falando de reação com oxigênio. CO mais O2, o que é que eu vou produzir? Eu vou produzir gás carbônico. Então, tá aqui. Queima do monóxido de carbono, eu vou produzir gás carbônico.
ele está me dizendo que vai queimar 1 mol. Então, se eu tenho um carbono aqui, eu também terei um carbono aqui. Oxigênio, eu tenho 2 aqui. Aqui eu tenho 1, eu só preciso de mais 1. Como aqui é O2, então aqui tem que ser meio. Eu descobri qual é a minha reação problema. Tá aqui. Essa é a reação que a gente quer. Essa reação que a gente quer aqui, a gente vai ter que chegar nela a partir dessas duas. E o que é que eu tenho que fazer? Observar as substâncias que eu tenho nela e nessas duas aqui onde elas estão. Por exemplo, o monóxido de carbono. Onde é que ele está aqui nessas duas reações? Ele está na primeira reação. Como é que o monóxido de carbono está aqui na primeira reação? Ele se encontra nos produtos. Só que eu preciso do CO, do monóxido de carbono, nos reagentes. Então o que é que eu preciso fazer com essa reação aqui para que o monóxido de carbono se encontre nos reagentes? Eu vou inverter essa primeira reação. Então, invertendo a primeira reação, o que é que eu vou ter? Quem é produto passa a ser reagente. Então, ó, vai ficar CO produzindo carbono sólido mais meio O2. O ΔH aqui era menos 29. Como eu inverti a reação, o ΔH vai ficar sendo mais 29. A segunda reação está aqui. O que é que eu tenho aqui que eu preciso na segunda reação? Veja que eu preciso do CO2 aqui também. O CO2 eu preciso nos produtos e eu já tenho CO2 nos produtos. Eu preciso de 1 mol nos produtos e eu tenho 1 mol nos produtos. A outra substância que eu preciso aqui na minha reação problema é o oxigênio. Só que veja que o oxigênio aparece nas duas. Então o oxigênio vai ficar à parte. Ao você utilizar o CO2 e o CO aqui, no final você vai ver que o oxigênio vai ser equilibrado de forma espontânea. Então, quando uma substância aparece nas duas reações, é interessante que você não a utilize no seu raciocínio. Você utilize apenas as substâncias que apareçam ou numa reação ou em outra. Então, como eu preciso do CO2 aqui nos produtos, e eu já tenho o CO2 aqui nos produtos, eu vou manter essa segunda reação. Então, mantendo essa segunda reação, eu vou ter carbono sólido 2 produzindo CO2. O ΔH igual a menos 94, porque eu não modifiquei nada dessa reação. Bom, teoricamente eu já fiz aqui tudo que eu precisava. Fazendo isso, agora a gente vai ter que somar essas reações. O que é que a gente aprendeu? Substâncias iguais do mesmo lado serão somadas, substâncias iguais em lados opostos serão subtraídos. Carbono sólido eu tenho aqui nessa reação nos reagentes e nessa aqui nos produtos. Então, se estão em lados opostos, elas irão sumir. Vai ser produzido em um e consumido na outra. CO só aparece aqui. Então, sobrou CO aqui no lado dos reagentes. Mais. Aqui do lado dos reagentes eu tenho um O2. Do lado dos produtos eu tenho meio O2. Então, um O2 daqui menos meio O2 do lado de lá, vai sobrar meio O2 aqui, ó. Um O2 eu coloco para reagir e só é consumido meio. Então, quer dizer o quê? Que sobra meio O2. Produzindo CO2 que está sozinho aqui do lado dos produtos. Essa é a reação que a gente quer. Essa é a reação problema.
Confiram aqui em cima, ó, CO, no caso aqui o 1, subentende-se que ele se encontra aqui, mais meio O2, produzindo um CO2 aqui. Achamos a reação que a gente deseja, é só somar o valor do ΔH. ΔH vai ser mais 29 menos 93, dá quanto? Dá 5, 65. Então, menos 65 quilocaloria. Então, tá aqui o ΔH da reação que a gente desejou. Certinho? Agora vocês vão trabalhar algumas questõezinhas para fixar um pouco esse conteúdo.